Vamos de raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro turno concluído com poucos jogos em aberto, né? São quantas partidas, Minhoca? 4 partidas em aberto? 4, né? 3. Agora... 2 do Três Sport, partidas, Goiás né? e... não, é verdade. São 3 partidas em aberto. Sport e Operário, CRB, Sport, Goiás e Amazonas, tá? Ao contrário da Série A, já dá pra gente fazer análises mais consistentes sobre essa Série B. E como a gente terminou o primeiro turno, eu já estou aqui para a gente atualizar pela última vez as nossas projeções ali, né, dos nossos carrinhos ali de posicionamento. Eu até sugeri a você que a gente pudesse colocar um pilotão de marcha atlética. Exatamente. Todo mundo juntinho, assim, mais para pilotão de marcha atlética. Minhoca. Já vimos uma aproximação maior, né, dos times na Série B. Já vimos. Por exemplo, o Vila Nova hoje já tem 5 pontos de vantagem em relação ao Goiás. Ainda que o Goiás seja justamente um dos times com um jogo a menos, né? Mas a gente já viu ali do terceiro ao oitavo, né? Mas do terceiro ao oitavo serem... E ainda são 3 pontos, né? Talvez comece a surgir pilotões. Essa lacuna ali, Operário, Ponte Preta, ela parece mais do que matemática, ela começa a parecer também condizente com atuações. E se a gente fizer esse risco abaixo da 8ª posição e considerar que o Goiás tem um jogo a menos e pode ser um elemento transitório aí, vai ficando claro que a briga, para mim, fica concentrada ali naqueles 8. Aí você vai olhando para baixo. Ponte Preta eu não vejo com potencial para o acesso. O Goiás não descarto. O Avaí eu descarto. O CRB é muito fraco fora de casa. É um time de 2 faces. Difícil. Né? O Paysandu existia uma impressão de que iria, mas não consegue ir. E o Curitiba, né, faz um campeonato horroroso, né? Faz um campeonato horroroso, né? Vocês lembram que O Coritiba, a gente vai analisar daqui a pouco. O Coritiba pode estar flertando com a maior tragédia da história do clube. Mas vocês lembram que eu citei, acho que uns 3 raios-x atrás, que a única equipe que terminou o primeiro turno com a menor pontuação e conseguiu acesso foi aquele Avaí, né? Sim. E foi 23 pontos. Que é quando o Curitiba terminou. O Curitiba precisa fazer o que o Avaí fez. Eu acho muito difícil o Curitiba retomar. E detalhe, reação zero até aqui, né? Reação zero. Não há curva positiva. Eu não acho Vocês que tem descartam nem mesmo esse Avaí de Anderson ou acha que Anderson pode dar um gás aí pro Avaí? Ainda tem isso, né? Novos personagens surgiram essa semana. Goiás, né? Wagner Mancini. Goiás com Mancini e Avaí com Anderson, né? O Avaí, por mais que eu ache o Avaí um time bem mais ou menos, mas o fator Anderson talvez precisasse esperar umas 3 rodadas para a gente ver e poder cravar melhor esse Avaí. Que não vai ser o caso, né? A gente vai poder esperar para fazer as novas definições. Um time tão ruim, o Avaí. Mas é um time... É muito ruim. Assim, é o trabalho de antes para ver se consegue retomar alguma coisa, mas não consigo ver material humano. Não assim, é um treinador. Anderson não é um treinador de chegar, né, para reverter uma situação dessa, né? Não é muito a linha dele, né? Ele fez isso com o Botafogo. Botafogo, né? Que ele assumiu. Ele pegou o Botafogo, ele pegou o mas Botafogo num cenário bem ruim e foi campeão. Mas em que rodada ele pegou o Botafogo? Ele pegou ali. O Botafogo estava mal. Eu lembro da live.
Eu lembro que eu cheguei a citar, o Rodolfo, ele fazia parte, foi uma live que eu tava com o Rodolfo, eu falei, vocês não acham que esse Botafogo aqui é bom ficar de olho, não? Com o Anderson agora chegando, aí tava em 11º, se eu não me engano. Ele, não, acho que... 14º lugar da Série B. Vou tentar descobrir a rodada, tá? Ele chegou no dia 20 de julho. Não, ele pegou o time lá meião, assim, parte de baixo, assim, da metade da tabela. Acho que era 14º. A posição eu já vi, 14º. Eu quero. Era a 16ª rodada, por aí. Era a gente vai olhar. Porque quando a gente descobrir a rodada, a gente vai olhar como foi. Não, o desempenho do Botafogo foi para campeão, né? O time foi campeão. Isso. Eu sei. Eu só quero mostrar como foi e como estava, né? Ah, sim. Mas na tela a gente tem o Avaí, que parou. Tá? O Avaí, veja só. O que é o Avaí no campeonato? É aquele time que ganhou todo mundo? Ou é o time que parou de ganhar? Eu acho mais lógico e mais condizente com o Avaí esse time de agora. Sim. O Avaí era líder e a gente não botava uma ficha no Avaí. Começamos aqui a usar um discurso aqui e ali. Né? Eu via muito Cássio e Cauê, às vezes, procurando esse discurso, que assim, ó, o time é muito fraco, mas o clube é acostumado a subir desse jeito. Isso. Tem uma história, tem uma camisa. Né? E os torcedores do Avaí aqui no chat apareciam e diziam: vocês não respeitam, tal, sobe todo ano, ioiô. Mas a lógica prevaleceu assim, implacável com o Avaí, né? Implacável, né? Uma hora a conta chegou, faltava muita bola ali. Agora, que melhora o treinador, melhora consideravelmente, né? Muito, pô. É outra coisa, né? Eu só acho que não vai ser o suficiente para conseguir o que ele conseguiu ali naquela boa sequência ali. Eu acho que ele pode até ainda ser ali, ficar numa parte de cima de tabela. E aí ele tem que torcer para muito... Anderson, desculpa, só porque eu peguei aqui. Fez 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, pô. Fez mas lembrando, jogos, pô. Ele fez isso num Botafogo. Tudo bem que era... Sim, mas com o campeonato todo. É como se ele... Por exemplo, se ele chegasse agora no Santos, entendeu? Não, tá errado isso aqui. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele caiu logo depois da Série B, Ele não jogou assim, ele foi demitido quase. É isso mesmo. Veja, minha gente, ele chegou na 8ª rodada, pô. Ele pegou o campeonato inteiro. Ele tá pegando sétima rodada. Né? Ele começou a jogar na 8ª rodada, pô. É muito diferente, minha gente. Ele tinha um poder de investimento. Eu acho que não foi não, viu, Fred? Porque na 7ª rodada o Botafogo era 6º colocado. Veja, ele fez 27, ele fez 30, não, foi a 8ª rodada, então. Ele fez 31 jogos, pô. 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Arthur, é porque também uma coisa é o Botafogo em sexto, entendeu? Não a gente tá falando. Não, mas a 8ª rodada o Botafogo era 5º colocado, minha gente. Tinha como ser não. O Botafogo tava brigando com aquele Náutico. Então ele jogou o quê? Copa do Brasil aqui? Porque ele foi demitido, ele jogou estadual. Mas tinha pressão, Arthur, tinha pressão naquele Botafogo ali. Geralmente um clube desse, quando cai, já é... Não, ele pegou um pouco do estadual. Pouquíssimo do estadual, ele chegou depois. Ele não chegou tão no início, não. É isso que eu tô dizendo. Pronto, mas eu acho que foi algo ali em torno de 14ª rodada, por ali. Eu também achava que era por aí. Nome foi alternativa depois da negativa de Lisca. Por que eu tô achando isso? Porque o Avaí não me parece ser um clube que vai investir tão pesado numa janela. Eu acho que vai ser boa parte desse elenco atual, um elenco bem limitado. E eu não sei se Anderson vai conseguir fazer esse time render muito, não. Pode até melhorar ali, mas não... E vai bater, Minhoca, na questão justamente do perfil. Por que Dalpozo conseguiu tirar alguma coisa ali? Porque era um time que encaixava naquele modelo dele, fura a bola e acabou-se. Pouco jogo, pouco futebol. Quando o Avaí começou a ser cobrado pelos outros times a jogar, não conseguiu, porque faltava um material humano de ser propositivo. Então, o perfil de Anderson, de tentar ser propositivo, como o Anderson geralmente faz, não vai encaixar com o que ele tem aí. Ele vai ter um trabalho grande para conseguir fazer com que esse time seja propositivo, que esse time consiga agredir, por mais que ele seja um treinador infinitamente superior a Dalpozo. Sim, a Dalpozo, não tenho dúvida. É porque eu senti que o Avaí era um pouco jabuti na história, entendeu? A gente só não falou isso
Porque o Avaí tem muito respaldo na Série B. O jogo que o Avaí ganhou do Sport, pô, o Avaí jogou nada. Exato. O Avaí fez Jogou muita partida absolutamente ruim. nada. Muita partida ruim. Muita partida ruim. Não tem assim. Na verdade, a gente colocou muito mais o Avaí. Pronto. Agora Ele informação checada, tá? Agora, tudo certinho. Assumiu a equipe na 14ª rodada. Pronto. Era mais ou menos isso, o que Arthur disse, que eu estava mais ou menos imaginando. Era Perdeu 16º. do Goiás na 13ª e ele assumiu na 14ª. Isso. Foi isso, então. É isso. Agora assume na 20ª. 2 terços, né? 2 terços. Estava a 10 pontos, estava muito longe do G4. Estava a 10 pontos do G4. Foi absurda. Tendo Chay, os caras lá tudinho. Mas vamos e convenhamos, né? A gente tá procurando aqui. Como é que diz? Fio, cabelo de sapo, como é a expressão? Um fio de esperança aí. Pelo em sapo, né? Pelo em sapo. Pelo em sapo, né? A gente tá procurando pelo em sapo aqui. Fazer uma analogia. Botafogo 2021, Avaí 2024. Por conta de Anderson Só Veja, se ele fizer o mesmo, é um trabalho assim de gigante. Bem maior do que aquele Botafogo até. Fazer o mesmo, eu acho que ele não vai fazer e eu boto aqui todas as fichas possíveis. Mas eu acho que se ele fizer uma campanha boa, vai depender da galera ali que hoje está tentando se manter na parte de cima, começar a derrapar. Por exemplo, se tiver, por acaso, acessos culposos, né? Pontuação baixa. E aí, beleza, ele pode Isso já vai ter. Isso aí já vai ter. No momento tá tendo. Tá tendo. Tá. Vamos então ver ali. Vamos localizar nas médias por posição esse Botafogo na 10ª, onde ele já estava na 10ª, que isso é bom também, tá? Onde ele já estava na 19ª rodada, né? 2021, ele era aqui, 29 pontos. 29 pontos. Né? Ele era aqui, 29 pontos. Já existia, né? Já estava no jogo. Já estava na recuperação. Tava 4 pontos já. 4 pontos. Para quem tava a 10. Estava vivo, pô. O Avaí tá com 25 a 5, né? Ou seja, já era a melhor situação. E ele já estava com o trabalho em curso e já era a melhor situação, né? Do Botafogo. Já que eu cheguei nesse quadro, vamos fazer aquela velha análise aqui. A quantas andam, né? Nossas comparações. O Santos volta a ser o pior líder de todos os tempos, né? Numa 19ª rodada. Passou um tempinho, né, mais próximo da média e agora, Minhoca, volta a ficar 4 pontos abaixo da só média. A título a pior era 35, né? Isso. Então, só para dizer o seguinte, obviamente é difícil, mas se o Sport ganhar os 2 jogos que faltam, ele chegaria a 35, mas, ou seja, mesmo que o Sport ultrapasse o Santos, o líder do primeiro turno terá a pior campanha. Pode ser de forma isolada se o Sport empatar tropeçar um desses jogos, empatar ou perder, mas se ganhar os 2 jogos, ainda assim ficaria empatado com outras edições, mas seria também o pior, ou seja mesmo considerando jogos atrasados, seria o líder de menor pontuação. Para quem ainda não deslanchou no campeonato, isso é ótimo, né? Não, total. E aí a gente tem Novo Horizontino, 2 pontos abaixo da média, o segundo lugar, né? O quarto lugar, 2 pontos abaixo da média. E com exceção do Operário ali, tá um pontinho acima da média, vai até o 12º lugar, com uma pontuação muito baixa. E aí, Minhoca, vou usar uma expressão que Cássio usou quando a gente está falando ali da zona de rebaixamento da Série A. Já tem campeonato demais para desconsiderar algumas coisas. A pontuação vai ser mais baixa de acesso. Tá com cara. Né? Tá com cara. Já tem campeonato demais e time demais, né? Geralmente, e aí a tabela é ótima para a gente observar isso, né? Geralmente se faz 30 mais, sempre assim, com muita facilidade, assim, né? 32, 33, 35. O quarto lugar, né? Não, tô falando assim, a galera do G4. Porque como a margem tá pequena ali, a margem tá muito pequena, a média é 32, né? Mas ali, se a gente for pegar o 2006 com 30, 7 com 30, aí 11 com 30, 2018,
Os Que quintos costumam ter 30. 30, exatamente. Só né? não Já teve 30. Já, Em 2006. 2012, que é aquele ano lá do São Caetano, o nono tinha 30. De tão absurdo que era. E ano passado a gente comparava isso. Ano passado É. o nono tinha 30. Né? Era o medo, né? O medo de estar mais elevado. Mas é isso. A pontuação está baixa. Volto a falar, pode acontecer de ter um grupão aí meio que desgarrando. Por exemplo, Santos, Mirassol, Novo Horizontino, e trazer mais uns 2 aí, tipo o Sport, tendo na sequência o Ceará. E aí fica ali um bloco de 5, aquele pilotão mais fechado, tendo um ótimo rendimento. E aí isso pode fazer elevar a pontuação. Porque foi o caso de 2012. Foi um bloco de 5, porque pode acontecer. Essa galera aí do 44, 42, ela meio que derreteu. Teve gente que subiu, acho que é o 33 ali, se eu não me engano, acho que era o Goiás, de 2012. Se eu não me engano. Deixa eu ver. O Goiás cresceu muito no retorno. Muito no retorno. Foi algo absurdo. Esse Goiás foi campeão. É o Goiás. Foi campeão, é isso que eu estou dizendo. Porque o primeiro aí era o Vitória no primeiro turno, com 44. Já estava praticamente... E ele fez pouco ponto, o Vitória, no retorno. E conseguiu ainda o acesso, porque, enfim, a campanha do primeiro turno foi absurda. Então, no atual contexto hoje da Série B, se ficar nessa balada que foi o primeiro turno, podemos ter, talvez, a mais baixa pontuação de um acesso, né? 58, por exemplo. Se você imaginar ali, por exemplo, hoje uma equipe que está com 29 pontos, se ela fizer 33 pontos, ela está fazendo 62 ali, né? 62. Aí, se você tentar compensar com a galera que está ali com 32, dá 29, fica com 61. É isso. Hoje eu estaria colocando ali 61, 62. Hoje a projeção. É importante dizer que o Sport ele é um personagem fundamental nessa análise ali de média por posição, porque se o Sport vence um dos jogos atrasados, ele vai para 32, e aí ele já faz, por exemplo, com que essa diferença de 2 pontos do quarto colocado ela já não exista mais, porque o quarto colocado teria 32 pontos, então estaria na média, sabe? E da mesma forma ele ia pegar toda a posição, colocar um pouquinho para baixo, então diminui um pouco essa disparidade, tá? Então, assim, ainda é uma competição que o pessoal está pontuando abaixo, a gente sabe disso, mas esses jogos atrasados do Sport, ele influenciam não só na posição do Sport, mas todas acima também, porque se ele vence e vai para cima, então a gente aumenta a posição de basicamente todo mundo ali, né, nessa comparativa. Deixa eu até dar uma olhada aqui na UFMG, deve ter atualizado. 61 pontos já é 96%, 96,7% de chance de acesso. 61 pontos, né? Quantos 61 pontos. 96,7 é muito alto. Caramba. É muito alto. 91,5 ou 91,6 arredondando, 60 pontos. Então, assim, quando passa de 90, já é uma boa probabilidade, assim, entendeu? De considerar, claro, falta metade do campeonato, mas tá baixo nesse momento, né? Tá muita gente... Tem muitos empates no campeonato, ninguém consegue ter uma sequência muito longa. E o Santos estava indo numa boa sequência, já voltou a ser o pior líder de novo, né? A gente tá falando do líder. Você não tem aquele time que rouba ponto de todo mundo, né? Tipo, não tem aquele líder que dispara. Então, realmente, fica muito ponto aí a gente tem um time que dá ponto, que é o Guarani, né? Sim. Isso. E o Ituano também, né? Os dois ali são muito parecidos, né? Nesse quesito. A gente tá vendo aqui a classificação por aproveitamento, tá? Que tem basicamente o Sport como mudança principal ali, né? Subindo para terceira posição, naturalmente o Operário sobe, né? O CRB sobe um pouco, tá? Mas voltando para a classificação normal, e como daqui a pouquinho a gente vai trazer aquele gráfico de projeção, algumas perguntas elas vão bater uma nas outras, mas todo mundo concorda com Minhoca sobre o Curitiba? Que ele tá fora da disputa, no caso? Não, eu acho, eu tô além. Veja só, eu tô olhando a tabela, a tá falta de futebol, a falta de resultados, o tamanho da crise, a relação da torcida com a direção, com a SAF do clube. São 7 pontos só. Pesado demais. O extracampo pesa muito Fred, mais. O Atlético Goianiense tirou mais ano passado. Não é questão de tirar, não. Eu vejo o Coritiba mais ameaça de cair para a terceira Jorginho divisão mesmo, pô. Eu acho que o Coritiba, nesse momento, tá ameaçado de uma tragédia lá no Curitiba. O Atlético Goianiense, nessa altura do campeonato, era 8 um jogador.
Tava era contratando 8. jogador. Você Tava via 8. assim, Era bem parecido com o Curitiba. É. E a Não tão relação é abaixo, não. diferente, pô, a relação de cobrança é diferente. a pressão lá é o cara, o dono. É porque eu sempre fiz a conta pro esporte. Em vez de fazer a conta do Atlético pro G4, eu sempre pensava no Atlético pro esporte. Não, a Sim, Cauê, relação é pode diferente, campeão brasileiro. Curioso, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar no estado dos caras, pô. Só para dizer assim, é um nível de clube diferente, pô. O próximo jogo vai Brasil e Equador, se eu não me engano, vai ser. E não vai ser do estado do Atlético Paranaense, que obviamente é um estado mais moderno, por causa do gramado. E o jogo vai ser no Couto Pereira. Não, e o Atlético Goianiense, como o Cauê falou, assim, o Atlético Goianiense nesse momento estava com Jair Ventura, que é um técnico que passa muito mais confiança do que Jorginho, que é quem o Coritiba foi atrás agora. E o Atlético Goianiense, a gente falou aqui várias vezes no programa no ano passado, o quanto investiu pesado na janela. Né? Tava trazendo um Baralhas, trazendo um Alex Vinícius do Fortaleza, Lucas Esteves, esqueci, teve outro, o zagueiro lá do Santos, Luiz Felipe. O Coritiba, você não vê nenhuma movimentação nesse sentido. O Coritiba, a contratação que fez foi Eric Castilho, do Vitória, que assim, é um jogador que não tem o menor nível, assim, sabe? Então, E a turbulência não tem nada para assim. você, não tem nada para você se agarrar ali no Coritiba para dar de esperança. É tipo, é um time que tá lá embaixo na tabela, que tem uma diferença significativa de pontos, porque nesse campeonato em que as diferenças são pequenas, a do Coritiba é gigantesca, se a gente considera essa proporção. E não tem nada que você indique assim que a equipe vai se recuperar, sabe? É muito fora da curva se o Coritiba conseguir, para mim, se o Coritiba chegar nas últimas rodadas pensando em acesso, já seria surpreendente, pelo que ele vem fazendo até agora. O Coritiba só fica no imaginário da gente que pode brigar por ser o Coritiba e por vir de uma SAF. Meu irmão, eu vou deixar um alerta aqui, eu tô sendo a voz sozinho aqui. Meu irmão, eu já vi muitos jogos do Coritiba. A falta de futebol é muito grave. É horrível, horroroso. Se não tiver a transformação, veja só, pode ser candidato a cair para a terceira divisão. A questão política lá é muito grave. Ele pode passar por uma transformação, mas se não passar por uma transformação, Cauê, assim... Não é que ele vai brigar pelo acesso, não. Ele está muito longe disso. Ele está, inclusive, muito perto da bola que ele joga. O reflexo do que está acontecendo extracampo é muito dentro do campo, pô. Não tem como ser dissonante, não tem como ser distante de uma coisa para outra, não. Então, quando você não vê, e por isso a comparação com o Atlético Goianiense não cabia, porque o Atlético Goianiense tem um dono que olha e joga, varre para debaixo do tapete qualquer crise, porque é ele quem manda. No Curitiba, não. No Curitiba não tem como você amarrar o torcedor. E até se tentou, teve um jogo que até mostrou ali a transmissão, os seguranças tentando derrubar as faixas de protesto, contra a SAF. Então, assim, é um clube que está em ebulição. E é muito difícil, num cenário desse, sem nomes chegando de reforços que te deem uma confiança, um treinador que você já enxerga com uma grande interrogação, e um Curitiba que já vem com um 2023 caótico, num cenário de dificuldade, que chegou um caminhão de jogadores e completamente assim, trouxeram um cara da Grécia, aí traz outro cara da... Assim, você não via uma linha de... O cara aprendeu a falar grego, Cauê. Se ele aprendeu a falar grego, merece um pouquinho mais de atenção. Estou usando o seu próprio... Ali o cara era grego mesmo. Não, era grego de nascer. Ele era grego mesmo. Grego de nascer. Trouxeram o centroavante, que era um centroavante muito bom na época do Sport Lisboa, mas o cara, o Argelino, mas era um cara que fizeram um catão que tentaram arrumar por ali, e realmente, foi surreal que o Curitiba fez o ano passado, e continua. Eu acho até que o que prejudica mais é porque... Ronaldo Aveiro pergunta se o Curitiba é o Ceará do ano passado. Bem pior. É pior, né? É bem pior. O Ceará tinha time, pô. O Ceará tinha time e o time não jogava. Não, o Ceará chegou a decepcionar em vários jogos e tal, né? Mas, por exemplo, o Curitiba até agora só fez 9 jogos dos 19 fora de casa, que é o principal problema dele no campeonato, né? Que ele não ganhou nenhuma sequer. E desses 9, ele não marcou gol em 6. É uma equipe muito vulnerável, muito vulnerável como visitante, muito. Então, assim, não tem nada. Os jogos em casa, se você tira aquele jogo do Operário, lembra? Foi 3 gols no primeiro tempo. Assim. Sim. E aí, todo mundo achou que tava voltando, né? É isso. Não, aí parecia de fato. Então, assim, é como disse o Cássio, assim, nada indica hoje. E pode ser... Na verdade, você
se eu fazer uma comparação com o Curitiba talvez seja mais próximo do Avaí do ano passado. Porque quando o Avaí caiu, o Avaí brigou muito mais. Eu acho esse um bom exemplo. O Avaí do ano passado é um bom exemplo. O Avaí estava mais afundado, é verdade. O Avaí estava realmente na zona de rebaixamento, né? Ele fez uma campanha de recuperação. Mas o Curitiba é a principal decepção do campeonato. Eu não consigo imaginar. Pode até ter uma sequência boa ali, mas nada indica que vai brigar pelo acesso de maneira real. Não. Antes da gente virar a tela, tá? Eu vou fazer o que eu chamo de tradição aqui, que são as campanhas semelhantes, né? Do Sport do Ceará. E aí, na verdade, a pontuação é a mesma, você só muda as rodadas, né? Porque a pontuação são os 29 pontos. Minhoca, Condé queria quantos mesmo quando ele chegou? 27, 28. Ou 2 acima, um acima. Então, para ele tá ok, né? Sim. Superou a Vamos média lá. que ele tinha imaginado. 15 times tinham 29 pontos ao fim do primeiro turno. 6 subiram, tá? 9 não subiram. Isso gera um percentual de 40%. Mas vamos para os pontos. Porque Minhoca falou em 61, tá? E aí, ok. Não tem um ganho quando a gente vai para os pontos. Porque todos que subiram, né, subiram. Todos que não subiram ficaram abaixo de 60. Tá? Na verdade, 2 ficaram com 60. O Figueirense 2 vezes, em 13 e em 9. Né? Sendo Na que uma verdade, vez ele 13 subiu. Exatamente. Só uma vez em 9. Em 13 ele subiu com 60. O Sport com 61. O Avaí com 61. Né? E teve até 2 campeões. Né? O Botafogo de Henderson e o Atlético Mineiro de 2006. Né? Então, ainda não é um número bom, né, Minhoca, para o Ceará. Mas o que importa é a retomada, né? Porque se a gente volta a 5 rodadas atrás, que a gente até fez o programa aqui, o Ceará, depois de perder para o Paysandu, e essa zona de rebaixamento já próxima. Então ele conseguiu ter, nas 4 últimas rodadas, 10 pontos conquistados dos 12 que ele disputou, né? Então ele volta para essa disputa. Na verdade, o que o Ceará fez nessa reta final estamos agora no grid, no bolo das equipes que vão brigar. Zerou, exato. Se posicionou, né? Se posicionou. Levou o carro pro grid, como o Minhoca botou grid, levou porque estava nos boxes. Correu o risco de ficar nos boxes e perder a largada. Levou pro grid. Zerou. Só que agora... que eu acho... E aí, só para terminar, eu acho que agora, nesse retorno, é fazer melhor do que foi o primeiro, obviamente, porque se você repetir 58 pontos, não vai ser suficiente para você subir, no caso, né? Então, acho que vai precisar fazer um retorno melhor. Com 2 jogos a menos, o percentual é muito parecido, né? O Sport... Cássio, bota silencioso, por favor, por causa do teclado. O Sport tem 41%, né, dos times que tinham essa pontuação, 7 de 17. A diferença é que você encontra um América ali com 61, que não subiu, né, em 2014. Mas, estatisticamente, é algo muito parecido. Aí a gente vai fazer aquele exercício que é, em 19 rodadas, o Sport com 32, que é vencer uma e perder uma, né? E aí, a gente já tinha feito isso, né, uma vez. Entendendo errado, porque fica parecendo... a distorção diminui, né? Tem um Timba ali para ajudar, viu? O Timba 2015 ali, 63. 63, né? Só 25%, só 2 de 8 equipes com 32 pontos em 9 rodadas subiram. Se o Sport tiver 33... Um empate e uma vitória. Um empate e uma vitória... Já melhora. A estatística dá um cavalo de pau, né? E 9 de 13, né? E ainda com a América como carta na manga ali. Até esse CRB de 2021, porque Minhoca falou, salvo engano, que é 90%, com 60 pontos. Hoje o FMG tá dando um percentual nesse sentido aí. Se o Sport ganhar as duas, né, que é bem improvável, a gente vai para 35 pontos. E aí eu acho que é 100%, né? 50% só, com 35 pontos, né? O próprio Sport do ano passado, como é que eu esqueci
dessa marca dos 35 Bizarro pontos. isso. Pô, o Ceará duas melhor, vezes. é melhor fazer 4 pontos do que 6, então, né? Com 0 ponto a gente já viu, né? Com 0 ponto a gente já viu que seria a mesma coisa do Ceará, né? Ficaria com 29. É, Com 2 pontos seria 31, né? seria 31. 31 com 2 pontos. Olha 47%, 7 de 15. E com um pontinho, 30 pontos, que para mim é o mínimo aceitável para virar o turno, sempre tratei dessa forma. 19%, 5 de 26, né? Então, esse é o desenho, tá, do Sport e do Ceará. E agora... Rapidinho, Fred. Pode falar, eu acho que Minhoca, é uma coisa comum para Ceará e Sport. O retorno não há como ser igual ao primeiro. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Já erraram muito, né, Minhoca? Já erraram demais. Já erraram demais nesse primeiro turno, tanto o Sport quanto o Ceará. Por isso que quando você estava colocando aí, se você não olha um cenário de 4 pontos nesses 2 jogos que restam para o Sport, ele sempre vai precisar de mais. Porque ele terminando com 32 aí, era 33, né? Que a gente fez com 4 pontos, né? Foi. Com 33 é você podendo fazer um retorno com 29 pontos, com 28. Pior, né? Fazendo um pouco pior. Agora, realmente, nessa base aí que tá, tem que fazer um segundo turno melhor. Coloquei na tela, Minhoca, só para deixar claro o recorte que você usou, né, do Ceará nos últimos 4 jogos, e é o melhor time ao lado de Novo Horizontino e Mirassol. E Novo Horizontino e Mirassol vão ser a pauta, né, principal da próxima tela que eu vou trazer aqui, que é justamente a tela em que a gente faz a atualização das nossas projeções do videoguia, tá? Então é uma tela importante, porque antigamente a gente ainda fazia faltando 10 rodadas, mas acabou isso. É colher de chá demais. A última é essa, tá? A gente não tem direito a mais uma mudança depois dessa, não. E aí, para mim, não existe tema de abertura que não seja como situar Novo Horizontino e Mirassol há 2 anos, né? Nas 2 últimas Série B, 2023 e 2024, inseridos na disputa pelo acesso. A bolha furou do G6 e agora a gente incorpora Mirassol e Novo Horizontino como favoritos, como podem chegar ali na curva, como é que se coloca? Essa palavra favoritos não vai atrapalhar muito, não, a gente, para fazer favorito. Quer trocar por luta direta pelo acesso, né? Eu acho que seria... Nesse momento é muito difícil cravar favorito tirando o Santos. Seria com certeza de acesso do Santos, eu acho que é até favorito agora. Não sei se para os demais aí se concordam, mas eu acho que é mais disputa, né? Isso. Favorito, assim, ninguém tá podendo cravar, não, nesse momento. E aí, nesse caso, eu colocaria eles ali nesse disputa direta pelo acesso com toda certeza. Mudando o nome, sim. É. Mudando o nome, sim. Com o nome anterior, eu ainda não colocaria. Também não. Porque, para mim, com o nome anterior, eu deixaria 3 times. Furaria a bolha. Que são os 3 que estão aparecendo ali, os 3 primeiros. Eu deixaria Sport, Ceará e América. A mudança do Ceará, para mim, ela é contundente. O Ceará melhorou e não vejo como piorar. Não vejo como baixar para voltar a ser o time que era. Acho que não tem como piorar tanto. Pode até frear. Pode até desacelerar, mas não vejo como. E o Sport, para mim, continua tendo um elenco suficientemente qualificado para o acesso. Tá? E o América foi o campeonato todo ali. Vive, na verdade, seu pior momento agora, né? Mas, enfim. Faz empatar, né? O América. Mudamos o nome. Disputa direta pelo acesso. E aí os paulistas chegam, né? Alguém não coloca tão direto? Eu coloco os 2.
Os Também dois coloco os subiria. Pode E o tirar logo Curitiba- esse e aí eu Curitiba botaria- daí, né? Curitiba é pra lindo. abrir Eu acho que espaço. Curitiba desceu até pode chegar. O Goiás Bota- foi para bota curva Eu iria com o Goiás para curva. ou o Goiás ainda segue na disputa A direta? curva da esquerda, né? Você tá dizendo, né? A curva- A curva entre pode chegar e Ou disputa do desafio, acesso. É. Isso. Para mim, iria para curva Goiás e Vila Nova. Os dois na curva aí. Pronto, era isso que eu ia dizer também. Puxar O o Vila Vila Nova mais pra sobe, frente. né? Porque o Vila é o segundo ano consistente, né? Vocês acham que o Goiás acertou na escolha do técnico? Eu acho Ou que é- não errou, Também mas Henderson seria Eu melhor vou segurança. no Goiás. Tinha uma chance de fazer um estrago É. maior. E ele tem história lá, né? Eu É. achei estranho. Eu não terem achava ido que ele ia em para Henderson. lá. Eu achava que ia ser Souza ou Henderson. Eu pensei que Também ia ser achei que automático seria a ida Souza. em Henderson. Agora, E tinha uma detalhe, que possibilidade de Souza, né? Jair tava quicando, né? É isso. E tinha mais até. Não saía tanto da linha de trabalho que eles estavam com o treinador anterior, né? Sim. Era mais parecido. O CRB, para mim, continua e pode chegar. Não descarto daqui, não. Ponte. Mas eu colocaria o Operário na frente do CRB. Caso tenha Também. ordem ali na reguinha, né? O Operário estaria na frente. CRB vocês pra mim acham? já tá com a cara de limbo da porra. Eu já tô com uma CRB. Eu acho que o Operário não chega, não. Eu ainda Também. botava o Operário entre limbo e pode chegar. Irmão, no dia que a deixava- opinião de Fred chegar em Ponta Grossa, a turma vai descobrir o 10D que o Fred tem pro Operário, a turma não vai perdoar. Não. O Fred nunca deu um centavo, mas eu concordo com ele, tá? Mas é porque tem que. Mas Como é ele Cássio vai Eu sou- concordar, mas ele tem que dar uma É, discordância. mas não é porque Fred faz questão de tirar o crédito do Operário. É igual o Mas é que Cuiabá mas na não, Série A. tá lá, pô, já durou o turno todo, né? Vamos Ponte. lá. Será que Eu não boto, vale? não. Eu não boto pode chegar para ponte, não. No máximo, curva. Não, Entre não. o Pra mim é limbo curva. pode chegar. Ponte pra mim é curva no máximo. É porque a Ponte tá o quê? 4 pontos do. Eu vou mexer embaixo também, tá? Eu vou mexer embaixo. Eu vou colocar embaixo o. Já bota a Ponte ali na curva. Né? Calma, disputa. Risco de queda. Vou botar risco de queda. Mas aí tinha que ter um rebaixado. Porque E é isso que eu vou dizer. É exatamente isso. É exatamente isso. Vamos lá. O Guarani, se botar fora da pista, eu acho que tá coerente. Iminência de queda. Fora da pista, pô. O Guarani é fora sim. da pista. Alan Alves. Kart, né? Retardatário. E já foi, né? Já foi, Guarani já foi. Não tem. Pode botar até uma fumacinha aí do carro sem funcionar direito. Bicho, os caras jogam direitinho, só a pouco com o Ceará. Joga, Então, é. 3-1, Não, meu posse da bola, amigo. mas é só Caio Dantas ali para tentar fazer Veja, gol. é melhor que a Chape. É melhor que a Chape. Não, Melhor que eu vou Ituano, dizer, né? eu vou dizer Pô. pra vocês. É o time mais Se organizado fosse que o pra Ituano. apostar dinheiro em um dos times aí se recuperarem, o Guarani tem mais chance que o Ituano, porque o Ituano com o Também. Valentim tá Concordo rebaixado muito mais que o totalmente. Guarani. O Guarani é horrível. Quer dizer, o Guarani é melhor que a Chape e que o Ituano. É, Mas tem mais dá um futebol. azar da porra. Quando tá bem no jogo, leva um chute da porra no ângulo e aí desmorona, meu amigo. É. Pegou o Sport no pior momento do Sport no campeonato. Perdeu um jogador com 30 minutos, meteu bola na trave e só perdeu o jogo porque os caras do Sport erraram duas furadas. Eu ainda sou tão feliz com aquela vitória até hoje, meu irmão, porque a bola que o Sport jogou naquele dia, eu não sei como arrumou aquele ponto, não. Vamos lá. Peraí, vamos organizar a casa. Operário, eu não voto no Pode Chegar. Eu voto do limbo pro Pode Chegar. Limbo. Não, pra mim o Operário pode chegar. Minhoca, Caramba, velho. Eles Se a têm uma gente defesa coloca o muito CRB, boa. Se a gente coloca Eles que têm o uma CRB defesa pode muito chegar, boa, ele que pode também. é a carta que eu não consigo colocar ele como limbo, assim. O que eu coloco como limbo é o ataque, assim. O time é muito fraco para fazer gol. Mas a defesa é muito sólida, né? Assim, eu acho que não vai. É porque o Pode Chegar realmente tá pesado para ele. É mais pra curva aí, caindo mais na pro limbo. curva, né? Vamos na curva que a gente faz acordo. Na curva a gente faz acordo.
Tem mais gente Eu, na eu acho curva? que a gente dá uma valorizada muito grande no CRB aí, colocando ele. Eu também, não é muito isso? acima, O viu? CRB eu já tinha ali, Pra mim, ó, o CRB e o Operário, eles estão juntos. Pra Também. mim, Eu não acho, não. Eu acho o CRB mais time, pô. o CRB eu acho que vai perder muito espaço Cássio, agora. silenciosozinho quando não estiver falando, porque tem o teclado, Meu meu irmão, parece que é- essa porra tava travada, bicho. Ah, porra, meu irmão. O teclado do É cara um parece que é teclado um... poderoso esse aí. O teclado é pesado, viu? Demais, velho. Na verdade, Avaí. a gente vai ver o CRB, Fred, agora, né? Porque acabou a Copa do Brasil, aquela motivação. Exatamente. Botou o time Vamos lá. reserva, porra. Botou o time É. reserva. Esse É, CRB tem um ali foi- pouquinho de aposta da gente pelo elenco. Né? É, Não é exato. pelo Porque que tá deu entregando, provas. porque agora vai Desmobilize, né? agora vai focar e tal. Mas é uma talvez aposta nossa. desmobilize, talvez tenha aquela, Talvez aquela desmobilize, é. brochada É. de que, pô, a gente tava brigando, Copa do Nordeste, perdeu. Pô, a gente teve uma chance ali na Copa do Brasil, perdeu. É, isso E é às chato. vezes, às vezes acontece do banho de água fria ser Sim. muito maior do que deveria. Concordo. Tá. Mas É. concordo aí nessa ideia. Era o Avaí que você tá querendo subir? O Avaí. Pra mim é igual ao Operário. Curva. Pra mim, eu tiraria o Paysandu da curva e colocaria na curva Avaí e Ponte Preta. Porra, eu acho a Ponte Preta tão fraca. Também. Não, Mas mas ela passou a pontuar nas últimas rodadas, pô. É. Né, ó, de vez em quando- Mas eu acho que na curva para pode chegar, eu acho que não. É Porra, porque, é curva- porque assim, ó, é a Ponte verdade. Preta na A curva Ponte pra eu não pode vejo de chegar, forma não alguma ofende a Ponte não, pô. brigando. Eu não vejo Veja- não a Ponte brigando também. Também não. Porra, na curva para pode chegar, tipo, Também acho. É porque a diferença impressão, não tá cara, ela tão é que pode assim, chegar. Se fosse assim, a que Ponte a pode Ponte chegar Preta é na meio que categoria assim. pode chegar. Pra mim é tipo, Nelsinho já tá extraindo o máximo que essa ponte pode dar. Que é isso aí, é onde ela tá na tabela, sabe? O Avaí você ainda tem Henderson que pode fazer a equipe crescer de rendimento e tal. A ponte eu tenho a impressão de que não vai passar disso. Não tem como entregar Eu mais do que também, tá eu vejo entregando isso agora. também. Exatamente. Ó, Eu vejo isso também. ó o detalhe que dá Ponte Preta, ó. Nos últimos 6 jogos em casa, ela ganhou os 6, pô. Começou. Fora de casa ainda tá mal, mas dentro de casa começou a dar trabalho, né? Assim, quem for pegar a ponte lá já vai ser difícil. É porque a ponte estava muito mal, Na verdade, ela agora foi pro meio ali. É que a ponte Eu vem de colocaria anos na bem curva. Acho que Eu tô- os difíceis, né, resultados são financeiramente. acima do que. Os resultados são acima do que o elenco tem. Eu e Cauê fomos minoria, né? Cássio, Minhoca e Arthur. Não, eu assino deixar assim. Por mim, pode deixar ele na pontinha ali antes da curva. Querendo chegar na curva, né? É, isso. Ó, vou botar um piquinho aqui. Pegando a curva, pra não dizer que eu não. Essa licença poética que a gente tem é muito boa. Respeita o professor Nelson. É o respeito ao A gente, professor. meu irmão, Celso não deixa 0,5. Esse gráfico é uma forma de ter 0,2, Ô, 0,3. Agora sim. Antes de. Vamos voltar de novo ali pro CRB, porque eu tô sentindo que só a fala de Fred estabeleceu o CRB ali e ficou. Pronto, Eu no acho meio que- do caminho aqui. A rejeição aí ao CRB. Então é isso, Nessa- então. Pronto, vai. Tá justo. Tá. É político demais, mano. Isso aí, no meio de uma briga, resolve rápido. Minhoca. Esse gráfico tá respondendo a pergunta até onde vai a briga pelo acesso, né, Fred? Que vai até o fim. Exatamente. A gente tá falando em outras palavras, deixando claro o que a gente pensa aqui. Exatamente. Aí, pra mim, depois da ponte, em ordem pra mim. Paysandu. O Santos, ó, tudo bem que a gente não costuma, só um parênteses, Fred, a gente não costuma dizer exatamente que está na ordem, né? Assim, de vez em quando a gente diz que está, que não está, assim, nunca. Mas o posicionamento geralmente reflete um pouco. O Santos está realmente assim tão distante da curva da certeza para o acesso, para a disputa direta pelo acesso. Eu acho que o Santos subiu. Eu acho não, viu? Eu vou trocar o nome aí. Perceba que Favorito. perceba que certeza de acesso ele pode ter, mas a certeza do acesso do Santos. Não, eu vou trocar para favorito aí, não. Aí é muita pipocada. A gente pode até recuar ele mais para cá. Não. A certeza do acesso mantém. Não, eu não estou falando da certeza do acesso, não. Eu estou dizendo que a certeza do Santos tá assim no nível, porra, Corinthians Traz 2008, pra cá, velho. Fred. Ó. Traz pra cá, traz pro meio da pista aí.
O Santos. O Santos não tá na porta para entrar na primeira divisão ainda Não não. tá precisando de binóculo para a turma. Eu vou dizer ver. uma coisa, Cássio. 34 pontos. Fred, tem 4 caras aqui discordando de tu. Eu sei, mas posso falar pelo menos? Pode, mas porque tu é foda, tu vai manter o Santos ali. Eu já tô recuando, só tô dando, porque assim, eu acho que se todo mundo pode falar. Pra mim é o seguinte, 34 pontos, sendo o Santos, no momento bom do campeonato, não tem como não subir. Continua se fazer grandes partidas. Sim, Essa é a mas questão. vai subir. Não precisa fazer grandes partidas. Não é. Perceba que ninguém questionou para tirar o Santos de certeza do acesso. Mas é porque o Santos estava quase saindo da pista, porra. Tava quase, tipo, atravessando a. Meu irmão, e não tá desse jeito ainda. Não tá desse jeito ainda. O Santos Vamos lá. tá ali pra Thiago mim. Eu Minhoca. acho que nem a torcida do Santos acha isso. Thiago Minhoca, o Santos. Tá bom aí mesmo, certeza. Vai subir, mas é isso. É o Verstappen se atrapalhando na primeira curva e quando foi ver, tava ali, fora do grid. Mas voltou. Vamos lá. Vamos resolver ali embaixo o limbo, depois eu volto até para um debate ali na disputa pelo acesso. O limbo, para mim, depois da ponte, seria o Paysandu. Paysandu, concordo. Tá? Curitiba. 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 O Guarani, obviamente, já foi. O Ituano já foi. Tá? Isso daqui a gente encaminhou para conhecerem o Timbucast ano que vem, tá? Serão personagens do Timbucast. Se o Náutico não me arrumar 9 pontos. Poxa, não era 7, Fred? Fred já correu do. Vocês me convenceram, pô. Vocês têm poder de argumentação. O recorte ali, Cauê, já foi feito a maldade. Iminência de queda para mim. Para mim, a detalhe, eu boto o Amazonas aqui nesse limbo, tá? Sim. Sim. E aí, O Amazonas, iminência de pra mim, queda. tá na frente de Botafogo e Brusque, inclusive. Então, Também. para mim não, porque para mim Botafogo e Brusque vem para iminência de queda. É. Isso. Né? A E Chape aqui mais nessa atrás, ordem aqui, né? Isso, pronto, a ordem tá perfeita. Não é isso? Ah, porque ele já foi, tem um já foi ali, né? Pronto. Eu só não sei se o Amazonas tá tão longe assim, mas... Ok. Não, mas Tá. tem jogado bem alguns jogos da Série B. Não é todo mundo que joga contra o Amazonas e tem facilidade. Assim, todo mundo já tropeçou contra essa galera de baixo aí, né? Já teve algum tropeço. Mas são as equipes mais fracas do campeonato, de fato. As duas que a gente já colocou já foi aí, Guarani e Ituano, e Botafogo, Brusque e Chapecoense. São as equipes mais fracas do campeonato, sem sombra de dúvida. O Amazonas compete mesmo, assim. Dá trabalho. Minha única dúvida aí é se a Chape não tá um espaçozinho para Brusque e Botafogo. Sabe, uma diferençazinha. É horrível a Chape, é horrível. Mas consegue os mesmos resultados que eles, né? Exatamente. É horrível. Talvez o Botafogo um pouquinho mais para trás. Pode ser. Ficaria assim. Ser. Pronto. Vamos lá. Para fechar, a gente não debateu a ordem da disputa pelo acesso. Essa ordem que tá aí, eu só inverti os lados, porque a lógica é que fique mais pro lado de cá, né? Onde tá a portinha. Do que já tava. É essa ordem. Nesse momento, Novo Horizontino e Mirassol estão na frente do trio. Para mim, a ordem é essa. Tá? Para mim, a ordem é essa. Acho que tá justa a ordem. Inclusive, Novo Horizontino acima do Mirassol. Novo Horizontino pegou o Dudu, porra. Eu acho que Novo Horizontino é mais tempo que o Mirassol. Gamalho, né? Não, Gamalho foi o Mirassol. Gamalho foi o Mirassol. É uma coisa, se eles se unissem, subiam. Subiam. O Mirassol pegou um monte de vitória. Agora, o que eu fico assim é o seguinte, Dudu, eu falei. Rodrigo Andrade, Andrade. Vitor e Léo Gamalho. Os três foram pro Mirassol. Eu sou levado a acreditar nessa ordem, mas o Sport de Guto é uma imaginação ainda. Mas é uma imaginação. Mas esporte por elenco, pra mim, não tem como. Mas elenco tinha no passado também. Esfarelou depois, mas tinha. Mas veja, mas não esfarelou ainda esse ano. Tem mais pontos que esses times, porque tem pontos com jogos a menos aí, ou seja, pode ser um time de 32 pontos. Né? E aí é o que Minhoca falou. Veja só. Se o Sport for um time de 32 pontos, o Sport tem que ser pior do que foi. E assim,
o esforço para ser pior do que foi precisa ser um esforço Anderson Moreira 2023, né? Mas assim, cara, você colocaria alguém na frente do Sport? O Ceará já dá provas de... Não, é justamente meu ponto, assim, eu tô nessa linha também, mas só observação. Só, só eu a acho ressalva, muito embaralhado. Eu acho muito embaralhado, mas... Só a ressalva de que, tipo, eu não tenho muita certeza de como vai ser esse Guto ainda, não. Eu também não. Foi importante o ponto lá na Vila Belmiro, mas a gente já avaliou aquele... Teve mais pontos que futebol. Exatamente. A gente já tá fazendo... Não achei mais ou menos, viu, Cauê? Eu não acho tão isso, não. Achei mais pontos Primeiro tempo foi E bom. o Santos, se Até ganhasse, o gol. ia ter tido... Até O o Santos, se gol. ganhasse, ia ter tido mais pontos de futebol também, concorda? O Sport jogou 30 minutos bem, 60 minutos mal. Mas o ponto é o seguinte, aquele... Mas o Santos sentou no resultado e deixou ali. Então, mas veja só, se fosse os dois. 1x0 Santos, era mais ponto que futebol também. O placar justo era meio a 0 Santos. O placar justo era meio a 0 Santos. Então, foi tempos meio malucos, né? Um quando tava jogando bem, tomou gol, o outro quando tava jogando bem, acabou tomando gol. Mas eu acho que o que eu ia falar desses 5 aí é porque Mirassol e Novo Horizontino já tem um trabalho há mais tempo com os treinadores, né? Menos pressão também. Isso. O fator esporte, como o Cássio mencionou, tem esse fator Guto. Ele vai ter muitos jogos em casa. O esporte ainda a disputar, muitos jogos em casa. Se ele conseguir repetir aquele bom desempenho que geralmente ele tem dentro de casa, aí, de fato, ele é, para mim, o principal. Tem 21 jogos para jogar, sendo 11 em casa, eu acho. 11 em casa. 11 em casa. É muito jogo dentro de casa. E aí, vamos ver, porque já perdeu muito ponto, né? No primeiro turno, jogando como mandante. O América vem nesse... O América pegou quem? Foi Daniel Júnior, né? Que estava no Vitória, não foi? O meia? Foi. Daniel Júnior. Vai ser o substituto de Benítez, né? Benítez machucado. O que eu me lembro é isso, eu dizendo do Sporting Dudu, e a turma no chat dizendo, porra, Dudu, tu é doida, Dudu é Série A, Europa, foi pro Novo Horizontino. Pois é. Foi, eu lembrei agora disso. Mas se queimou muito, né? Também com... Muito. O Sport sondou, veja só, o Sport sondou Dudu ao máximo. Mas não conseguiu ir à frente porque não ouviu. O Sport se assustou com o que ouviu. Não é valor, não é nada. É a figura. É o homem. O Sport se assustou. Eu pensei muito que ele ia pro Ceará. Se reencontrar com o Léo Condé. Mas Léo Condé, veja só, não foi porque Léo Condé não quis, né? Convenhamos. Se ele foi pro Novo Horizontino, Léo Condé não pediu. Ou então o Léo Condé não teve força suficiente para convencer a diretoria do Ceará. Mas eu não acho que tenha acontecido eu acho isso. Talvez eu acho que tivesse outras prioridades. E o Ceará também não tá com essa bala toda. Ele levou o Andrei, já tinha levado o Andrei, né? Já tinha levado o Andrei recentemente. Aí Lourenço tinha que ir atrás de mais um atacante aberto, mais um lateral, mais zagueiro. Aí ficou difícil para Dudu. O fato da janela ficar muito tempo aberta é outra vantagem da turma que tem um pouquinho mais de recursos, né? De dar uns tiros mais na frente, né? Dar uns tiros mais desesperadores, vamos dizer assim. Até dos novos técnicos também, né? Goiás agora. Em termos de patamar de contrato, eu acho que esses 5 aí estão bem próximos, tá? A gente tá colocando aqui em ordem, mas não vejo uma grande, por exemplo. A gente colocou tanto que eles estão, tanto que eles estão colados, né? Até o patamar de mercado que eles disputam, porque a gente falou aqui, o Vitória, o Mirassol, por exemplo, pegou o Rodrigo Andrade, pegou o Léo Gamalho. Jogadores que se aparecessem no esporte não seriam o fim do mundo. Mas não passaram do radar do esporte. O esporte considera menores. Não que sejam. Léo Gamalho ajudava. Pro perfil que o esporte estava atrás, Fred, pronto, tem muito jogador. Um cara que passou no esporte e se tivesse no esporte seria um reserva útil. Gabriel, do Mirassol. Só que você não pensa nele. Pelo amor de Deus. Marlon do Novo Horizontino. É um cara que aconteceu. Mas, velho, são os caras. Eu não queria. Manda pro Alianza Lima e vai torcer pra Socio ele lá, Gabriel. Não, mas eu tô entendendo. Assim, Marlon eu topava. Gabriel, tu tá de brincadeira, porra. Fred, são os caras que fazem esses dois times estarem aí. Gabriel é aquele que jogou no esporte. Cauê, meu irmão, bota Louser. Já tem uma multa da porra. Mas aí eu não gosto, não, Fred. Eu acho não entra em lista nenhuma minha, não. Mas
estaria sendo útil. Porra, Gabriel, Mas aí meu é irmão. porque eu acho que a grande diferença é porque Mirassol e Novo Horizontino já são trabalhos há um bom tempo, entendeu? E aí o Marlon tá desde o ano Continuidade passado. grande. Não, e Gabriel também. Gabriel é o dono do Mirassol, pô. Por exemplo, ó, o Sport vai trazer novos jogadores. Rodrigo E aí- Andrade foi mal, Minhoca. Rodrigo Andrade e Camalho. Gamalho, eu aceitava. Eu aceitava de boa. Mas o Fala, que eu Vale digo não. é, Rodrigo Andrade aceitável. o Sport hoje ele vai ter uma maneira de jogar diferente do que era antes e ele vai adaptar novas peças, né? Mesmo com mais qualidade, é saber como esse time vai se acertar. Hoje o Novo Horizonte e o Mirassol são duas equipes acertadas. É aquele Acertadas. carro que, já que está fazendo analogia aqui com os carros, é o carro hoje está acertado. O piloto já sabe como conduzir e tudo É no mais. piloto automático até, Minhoca. Já segue O Ceará, por exemplo, o Ceará agora, ele começou a encontrar uma forma de ser mais estável no campeonato, que não estava sendo, entendeu? O América já começa a derrapar e o Sport tá no processo da mudança. Então, eu vejo que nesse cenário é muito parecido, como disse Arthur. Os 5 É aí, muito cada parecido. um. Muito parecido. Teve outro ex-vitória que o Mirassol levou, que foi Zeca, né? Que é outro É. também que se aparecesse no esporte não seria uma Esse surpresa. eu nada de queria, eu outro falei mundo. aqui. Eu É. falei aqui. No Ceará Mas também, eu acho que o Sport encontrou solução melhor. Sim, Sim. encontrou um jogador melhor. Mas Ah. eu digo assim, no sentido de que o Mirassol não tá contratando jogadores que você olha e diz, meu Deus do céu, vai pra canto nenhum com Nem isso, vai, sabe? Não, pelo contrário. Veja só, Mirassol e Novo Horizontino, eu não esperava uma janela nesse nível, não. É. Pra mim já são times, veja só, no papel e na bola, melhores do que Goiás e Curitiba, pô. Sim. Tem mais. Talvez até, do que o América. Enxergaram que a janela do acesso, na verdade, Exatamente, tá aberto. a oportunidade, Que é o né? problema que eu falei. Veja Oportunidade. só, é o problema que eu falei. Que eu fui muito mais crítico a Souza em alguns momentos, por falta de disparar. A mesma coisa que eu falei de Anderson ano passado. Tal, que é o seguinte: não pode chegar numa hora dessa embolado com a turma. Porque a turma passa a acreditar. O Ceará está chegando zerado. É um lucro, porque o Ceará chegou a ter um dano. O Sport está chegando zerado. É um prejuízo. Porque o Sport chegou a ter a possibilidade de disparar. O Sport era não pra estar teve- ali junto com o Santos. A Era verdade para é estar essa. junto com o É. Santos. É. Talvez até esteja. Talvez até esteja e a gente não saiba. Talvez até esteja, a gente não saiba. É. Se ele tiver 33 pontos, ele está junto do Santos, concorda? Sim. E não é um absurdo ele ter 33 pontos. Não é um absurdo. Né? Mas era para estar ali. Era para estar ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, era para estar vocês. acima. Era para estar acima. Veja só, o Sport devia ter 36 pontos, 37 pontos. O Santos também, assim. Não, os pontos perdidos são. Mas deixa eu Os te fazer pontos uma perdidos. pergunta. Se tivesse com essa pontuação, tu estaria colocando certeza de acesso ou na curva? Certeza de acesso. Cássio teria botado na curva, certeza. Cássio na Cássio curva, eu seria coloca certeza de na- acesso. Talvez Cássio ia botar certeza de disputa direta pelo acesso. É. E ele ainda ia dizer, rapaz, faz 2 anos que eu vi, conheço esse time. Conheço. Oh, meu Deus do céu. Se fizesse 35 pontos, Cássio ia dizer, ano passado fez 35 também. Meu irmão, Olha como parece acabou. até ironia de destino. O Sport está em 7º lugar, porra. Foi. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. 7 e O Goiás 22, é na 7 frente e do Vila 23, está em mesmo? 7º hoje. Goiás o quê? Na frente do Vila mesmo? Pra mim é. Eu acho que ainda é. Pronto. Cássio disse que eu desconfio do Operário. Eu desconfio do Vila também. Perdeu Também. força também nos últimos jogos aí o Vila, né? Deu uma vacilada. Foi ele que sofreu o gol do empate, não foi? Nessa última rodada? Foi, pro Paysandu. Tava ganhando e Foi, empatou, foi sim. né? Goiás Assim, e Vila um são time que o inversamente melhor jogador é proporcionais. Henrique Almeida, você desconfia, né? Que Henrique Almeida é Exatamente. destaque, não tem como não desconfiar. São clubes inversamente proporcionais. Enquanto o Vila, você olha e sabe que tem o rostinho do fracasso. O Goiás é aquele que, meu amigo, esses caras, se deixar a história do pelotão, que a gente estava falando do Fortaleza, se deixar para entrar na reta final do pelotão, meu amigo, os caras sobem. Faltando isso, 4 é isso. rodadas. Se tiver a 3 pontos, tá vivo demais. Os caras sobem. É isso. É muito perigoso. Goiás
Que é a falta do sprint final, que às vezes no Horizontino e Mirassol não Isso. tem, né? Não tem isso. E é um Eu campeonato até de muitos esperava- confrontos diretos. Eu até esperava uma janela mais forte do Goiás até agora, viu? Tá meio parado, né? Direcionou pro técnico, né? Tem uns Acho 20 que dias agora aí. que ele já vinha atrás, né? Ah, Faz sentido, né? ah. Sentiram que o treinador possivelmente ia cair. E aí seguraram a onda O naquela Sport direcionou para os jogadores. Foi muito surpreendente a demissão de Souza. Foi muito surpreendente. Foi. Tá? Foi muito surpreendente. Eu diria que foi a mais inesperada dessa Série B. Foi. Não tava, não, o termômetro não parecia estar para demissão. Né? Então, muita gente fala, Fred, bababá. Mas eu tentei elevar o termômetro, pô. Ali. Eu tentei dizer, ó, o termômetro tem que começar a considerar. E aí o cara tava demitido. Eu falando aquilo, o cara tava demitido, pô. Surpreendeu demais. Surpreendeu demais. Só que aí, o Sport estava com foco nos jogadores. Por isso que foi chegando gente, né? Por isso que foi chegando gente. Porque o Sport sofreu muito. Dos favoritos é o que mais sofreu, de fato, com o desmonte no meio do primeiro turno. Lesão. Lesão, embora. né, saída. O Foi Sport momento realmente conversado. sofreu. E o Sport realmente sofreu. Tá. Arthur, Gabriel tá perguntando se Yuri Castilho não jogava no Sport. Seria útil. Eu acho Cauê? que seria útil. Seria útil até porque é um perfil que eu cobrei muito e não trouxeram. Que é um cara que é aquele segundo atacante. É um atacante que sabe fazer gol. O Sport não tem aquele jogador de lado que sabe fazer gol. Era um Não bom tá. nome mesmo. Era um bom nome. Mais útil, muito mais útil do que Pablo Diego e Vini Farias. E seria Muito, uma opção para muito. jogar até de centroavante em momentos que Coutinho tá Exatamente. Na mal, falta ele de joga ser- também centralizado. Na falta do terceiro centroavante que o Sport não tem, que é Dieguinho, ele poderia quebrar esse galho aí. Seria um bom nome, realmente. É isso. E gostou, né, de vez lá, né? Não vem sendo acionado, não. Mas... E Carpini é um cara que normalmente dá oportunidade a todo mundo, mas depois, quando parou de dar oportunidade, é difícil voltar para a fila. É isso, então. As nadadoras já estão na água do Rio Sena. Bebendo da água do Rio Sena, viu? Exatamente. Eu prefiro não pensar nas coisas que eu vi no Rio. Surreal essa declaração, meu irmão. Disseram que a água estaria ok hoje, né? Meu irmão, tô entendendo. O Rio tá lá. Quer dizer que o Capibaribe, assim, se passa 2 dias parado, o Capibaribe melhor, então, né? Que tá sendo assim o céu, né? Meu irmão, o Rio tá lá, poluindo pra cacete. 2 dias depois, não, agora tá bom. O problema é quando Pedro- bate na água, cara. Aí mistura e aí sobe. Tá jogando cloro, aí tá limpando. Pedro Eu Coque sei ele isso. fala de que Everton tá jogando muito no Juventude, mas aí não cabe tirar de lá, não. Não acho faz o menor sentido tirar o menino. Ou Aí é faz, lucrar em Cauê? cima, Fred. É lucrar em cima. Porque, eu também vê, acho. qual o tesão que Everton ia vir? Pra levar vaia, pressão. Qual Não, o tesão, ele- cara? Tendo todo o direito que ele teve e a forma como ele saiu. Merecida também. Porque ele foi mal, ele foi muito mal no passado. E eu gosto até de Everton. Não sou gosto também, eu gosto. não sou da parte da torcida que execrava ele, não. Mas ele estava mal mesmo ano passado. Aí você chegar agora, que o cara tá bem na Série A, e você chegar e dizer, volta. Meu amigo, o cara ia voltar puto da vida. Ia voltar Kaiser, puto. quando voltou pro Fortaleza, era especulado que ele tinha voltado sem querer, né? Que teve até aquela declaração. Sim, sim. Everton seria muito pior. Muito Porque pior, o cara tava na pô. Série A, sendo titular, destaca, aí vai pra uma Série E B. bem, pô. Ia vir com uma raiva muito grande mesmo. Everton, é você, enfim, o esporte entender que é muito importante botar jogadores no mercado. Porque o cara pode não dar certo aqui ser um bom jogador. E ele é um patrimônio seu. Chegando no final do ano, tomara que um Corinthians da vida, um Grêmio lá em Porto Alegre olhe, um Inter olhe e compre o esporte. Pronto, excelente. É dinheiro e isso. foi, não tem que sofrer. Biagio Chiapeta pergunta se a gente concorda se o Sport ganhar de CRB lá praticamente vira a chave do acesso. Para mim é o jogo mais importante do ano.
principalmente pela nossa freguesia. A gente já mostrou isso, né? A gente mostrou que se o Sport ganhar do CRB tendo ganho do Operário, basicamente ele é um time, como eu falei, eu estaria falando aqui em certeza de acesso. Tá? Mas não é uma... Se ganha do CRB, vai para curva. Se ganha o outro também, aí junta o Santos. Mais do que essa vitória, Fred, eu acho que os 2, 3 próximos jogos vai dar para entender melhor o encaixe Guto com o time. E dependendo desse encaixe, aí vai subir ou não. Eu não estou nem dizendo. É Amazonas, obrigação de vitória em casa. Vila fora e Curitiba em casa. Pelo que o Curitiba está jogando, o Sport tem uma obrigação aí de 6 pontos. É uma chance. Se fosse hoje, era uma chance gigante. Então, obrigação de 6 pontos com quase que missão de 7, pelo menos. Sim. Né? Então, eu não estou nem fazendo a conta aí de 9 pontos a gente encaixou e Guto. Não. Eu estou indo até mais pelo. De ver desempenho, de ver o encaixe, de dar certo. Por mais que Guto, muitas vezes. E eu não gosto do estilo de Guto, mas saber se encaixou. Se encaixou, se deu liga, por mais que seja o estilo Guto de ser, mas se encaixou depois de 3 jogos, aí eu acho que a gente vai ter uma percepção melhor de dizer que, opa, esse esporte sobe mesmo. E ainda tem também Brusque depois fora, né? E agora vai ter peça, Fred, para jogar. Você com o Wellington Silva ali, que é uma opção excelente de velocidade, que o Sport tinha essa dificuldade com jogadores de velocidade. Vai ter ainda a questão lá da esquerda, como vai fazer para solucionar? O Wellington Silva pode até jogar naquele lado esquerdo, mas ele é muito mais na direita do que na esquerda. Mas o Sport começa a ter opção de passo daí chegando. Vamos ver se o zagueiro, o que fala hebraico, se encaixa e chega para ser titular mesmo ou não, para parar de ter sufoco com o Alisson Cassiano. São esses encaixes que o Sport agora começa a ter, pelo menos, chaves para soluções. Vamos ver se as soluções, se Guto consegue rodar essas chaves da maneira correta. Para a gente terminar o programa, Minhoca, com o CRB fora da Copa do Brasil, não deve demorar muito a marcação desses 2 jogos, né? Não. O Goiás também, né? O Goiás também possivelmente vai ser eliminado. É só quando tiver realmente uma rodada mais limpinha, né? Eu até... Deixa eu dar uma olhada aqui no... Não vai ser nessa nem na próxima, né? Obviamente. E logo aí, Minhoca, para a gente se preparar. Não, poderia até ser, mas uma CBF está com esse problema aí no Mas site eu acho dela. que assim, se fosse nessa, apertaria, sabe? E aí não acho desnecessário apertar. Dia 4 de setembro, então, quando fechar a janela, né? Eu acho que vai ser ali o espaço. Tem possibilidade de enfrentar o Operário nessa data. O Operário também não joga no dia 4 de setembro. É uma possibilidade.